Vamos começando então com a nossa primeira palestra da parte da tarde e a sexta do dia. Simplesmente um grande orgulho para Ubatuba, um dos caiçaras mais ilustres da nossa cidade. Hoje, com mestrado e doutorado em jornalismo, formado pela Unital, Universidade de Taubaté, onde também foi professor, é gerente administrativo da LN21, veículo de imprensa responsável por informar Ubatuba, Brasil e mundo através da internet. Além de grande acadêmico, ele é político, empresário e um pai extremamente dedicado. Com o tema A Comunicação como Ferramenta, chamamos aqui no palco o professor Dr. Ednelson Prado. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer ao André pelas palavras aí, porque ele foi generoso demais, né? Primeiro dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Apesar da vida acadêmica de algum tempo, essa é a primeira vez que eu palestro em Ubatuba. Então, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação. Agradecer a Ronda Produções e também ao nosso querido chefe Macalé pela oportunidade e também, claro, todos os apoiadores. E nós vamos falar a respeito de comunicação, até porque eu dificilmente falaria de outra coisa que não fosse comunicação nesse momento. Então, a comunicação como ferramenta essencial para o desenvolvimento participativo das cidades. Pode passar. Eu sou jornalista de formação, tenho pós-graduação em gestão da comunicação digital, mestrado em linguística aplicada e doutorado em comunicação. Comecei a minha carreira acadêmica na Universidade de Taubaté. Há 18 anos dou aula no Unifateia, em Lorena. Tive a honra e o prazer de ser colega do professor Messias, que virá na sequência, que já era uma lenda lá, e hoje, conversando com o pessoal ali na frente, antes da chegada dele, o pessoal falou assim, não, ele já palestrou aqui, as pessoas adoram a palestra dele. Eu falei assim, não poderia ser diferente, justamente pelo histórico que a gente acompanha dele lá no Vale do Paraíba. Então, para mim é uma responsabilidade muito grande, porque antecedê-lo aumenta essa responsabilidade, porque ele é uma pessoa altamente qualificada para me falar a respeito do tema que ele falará, que é de extrema importância para a nossa cidade, que é o plano diretor. No mercado, eu já fui secretário de comunicação da Prefeitura de Lorena, que me deu uma possibilidade de experimentar a vida pública de uma forma muito intensa. Eu fui vice-presidente de marketing do Esporte Clube Taubaté, e se eu fosse, garanto que neste momento o clube não estaria pensando da forma como está sobre se transformar em SAF, porque eu tenho todas as dúvidas do mundo sobre o que é ser SAF. E fui diretor administrativo da rádio da Universidade de Taubaté. Eu sou concursado da Universidade de Taubaté, tanto da Unifateia quanto da Unital. Eu estou afastado. E a gente começou em 2021 aqui um projeto que é o LN21, que é um portal de notícias e que só confirma para mim que, infelizmente, trabalhar com comunicação em Ubatuba não é uma tarefa fácil. É uma tarefa para os guerreiros, né? Não é para qualquer um, porque aqui a coisa é bastante complicada e nós vamos entender por que ela é complicada. Vou falar a respeito de como que eu encaro, particularmente, e eu vou dar muitas das minhas impressões, tá? Elas não são verdades absolutas, elas não são soluções, eu não darei todas as respostas, mas eu vou tentar provocar reflexão, tentar provocar que a gente pense a respeito de tudo isso que a gente vai conversar a partir de agora, né? Então, começando sobre essa questão da relação da comunicação com o poder público, porque Ubatuba precisa discutir comunicação. E a primeira coisa que eu entendo particularmente, e pude experimentar isso na prática quando fui secretário de comunicação, é que comunicação precisa ser vista como ferramenta estratégica. Infelizmente, o que a gente observa muitas vezes é que comunicação é o passo 2. As pessoas pensam em tudo e depois elas pensam em comunicação. E, na verdade, comunicação não está nem acima nem abaixo. Ela deveria estar ao lado de todo o planejamento que vai ser feito, de tudo que se pretende fazer, porque toda ação, ela requer uma ação de comunicação, até porque ela vai ter reflexos de comunicação, né? O poder público sofre muito com isso. Quando fecha uma rua, quando interdita um espaço,
quando realiza um evento, você vai ter pessoas que vão falar bem, pessoas que vão falar mal, mas você com certeza vai ter pessoas que vão falar, que vão se comunicar. Então, como que você vai se comunicar? Entendendo que toda ação de comunicação precisa ser planejada. O planejamento é fundamental para que você possa minimizar o impacto negativo de determinadas ações e potencializar os pontos positivos de toda e qualquer ação que você for tomar. Próximo, por favor. E esse é o grande ponto. Eu praticamente em quase todas as minhas apresentações eu uso essa porque para mim é a simbologia mais clássica que tem, né? Porque se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí, a ideia é falar de cidades, mas aproveitando o público e a finalidade do evento, a gente traz isso para a nossa realidade. E eu acho que esse é o primeiro ponto de reflexão que a gente precisa ter em relação ao Ubatuba. Qual caminho nós vamos trilhar para Ubatuba? E eu não estou falando de política, estou falando de comunicação. Qual o caminho de comunicação nós vamos trilhar para Ubatuba? Porque se a gente não tiver bem claro o que a gente vai querer comunicar a respeito de Ubatuba, de como a gente vai posicionar Ubatuba, de como que Ubatuba vai ser colocado, qualquer caminho serve. Por quê? Porque sem planejar, sem estipular onde nós queremos chegar, nós não conseguiremos estipular como que nós vamos medir se nós estamos alcançando ou estamos no caminho certo para alcançar as metas que nós estipulamos, né? Então, é fundamental que a gente saiba aonde a gente quer chegar. Próximo. E uma cidade como a nossa, ela precisa ter objetivos claros de comunicação. Muito claros. E por quê? Porque nós estamos falando de uma cidade que nos 2 últimos anos, ou nos 2 últimos verões, foi uma cidade que foi a mais pesquisada no Google como destino turístico no verão, superando Rio de Janeiro e Camboriú, que são 2 cidades cantadas em verso e prosa, como as cidades mais belas da nossa região, do nosso país. E nós superamos as 2. Então, nós querendo ou não, Ubatuba já está sendo comunicada, Ubatuba já está sendo colocada à disposição. O grande ponto é, o que nós vamos fazer com isso? Ou o que nós podemos fazer a partir disso? A comunicação, ela precisa ser continuada. E esse é outro ponto de reflexão importante que a gente precisa ter. A comunicação não é minha, a comunicação não é do Pipoca, a comunicação não é do professor Messias. A comunicação é da cidade. E independe de prefeito, independe da Câmara, independe dos poderes, ou pelo menos deveria. Por quê? Porque se ela tiver continuidade, nós temos perspectivas lá na frente. Nós sabemos onde nós vamos chegar. Se a gente não tiver essa perspectiva, nós vamos ficar à mercê do que acontecer conosco. E a gente vai ver daqui a pouquinho algumas questões em relação ao que pode acontecer conosco. Às vezes é muito comum aqui na cidade, termos os comparativos. Ubatuba com Caraguá, Ubatuba com Paraty. E aí nós temos algumas questões em Paraty que acabam sendo muitas vezes colocadas, verbalizadas, discutidas. Por que Paraty recebe um público internacional tão grande? Por que Paraty tem eventos que ganham repercussão tão grandes? Porque Paraty sabe como se comunicar. Só que Paraty não começou esse processo de comunicação hoje. Esse processo já vem de longa data. Então, se a gente não começar a olhar a comunicação a médio e longo prazos, nós continuaremos sendo reféns daquilo que as pessoas vão falar a nosso respeito. Então, a comunicação precisa ser continuada. Ela precisa ter unidade. Não adianta o poder público definir uma proposta e um propósito de comunicação se a iniciativa privada vai para outro caminho. Se prefeitura, câmara, o poder público falar de Ubatuba de uma forma e a iniciativa privada falar de Ubatuba de outra forma, a gente não cria identidade, a gente não cria a nossa marca. E aí a gente não vai saber o caminho a seguir, onde nós vamos chegar, ou aonde nós vamos chegar. Então ela precisa de unidade. Nós precisamos ter um plano de comunicação. A gente não tem um plano de mobilidade urbana, a gente não tem um plano municipal de turismo, a gente precisaria, como cidade turística, porque isso vale para várias cidades, mas no caso de Ubatuba principalmente, que é uma cidade que se posiciona
turisticamente, nós precisamos ter essa unidade, nós precisamos ter esse pensamento, esse olhar. É impressão minha ou chegou ali o nosso querido prefeito? Um abraço todo especial, chegando aqui o nosso prefeito municipal, Marcial Gonçalves, nosso querido Marcinho da Silva. Prazer, viu, prefeito, o senhor está aqui, prestigiando o evento. Então, ela precisa ter unidade, para que a gente possa ter objetivos bem claros. Ela precisa ser pensada para dois públicos, porque Ubatuba são duas cidades. Nós temos a Ubatuba fora da temporada e nós temos Ubatuba na temporada. Então, nós temos que pensar uma comunicação para o nosso público e nós temos que pensar uma comunicação para o público que nos visita. E nós vamos falar a respeito disso, até porque ontem teve um evento aqui da CIL e uma das palestrantes falou uma coisa muito interessante a respeito de dados, a respeito de informação, e a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Outro ponto importante, o meu amigo Ricardo Pimentel está aqui, os colegas da técnica também, comunicação requer investimentos. Comunicação custa dinheiro. Alguém em algum momento disse que comunicação é de graça. Não é. A boa comunicação, aquela que é planejada, aquela que tem objetivos claros, ela precisa ser feita de forma profissional. E o profissionalismo requer pessoas qualificadas. E pessoas qualificadas custam dinheiro. E produtos de comunicação que você vai criar também custam dinheiro. Aí o nosso querido Ricardo Pimentel, que acabou de lançar um jornal. Este jornal, ele tem custo de gráfica, ele tem custo de editoração. Então, comunicação precisa de investimentos. Inclusive, eu estou falando, dando o exemplo do jornal do Ricardo, por exemplo, eu estou falando de iniciativa privada, mas o poder público também. Por quê? Porque as prefeituras, elas precisam se comunicar bem, porque elas são o centro da nossa cidade. Agora, se não há estrutura de comunicação nos departamentos de comunicação, como que você vai cobrar uma comunicação adequada para uma estrutura que não dá conta da demanda? Eu fui secretário de comunicação, então eu posso falar com propriedade. Eu tive a sorte de ser secretário de comunicação de um prefeito que tinha um olhar para a comunicação e que dava autonomia. Isso facilitou muito. Mas de uma prefeitura que não tinha muitos recursos, então os nossos recursos eram escassos. A gente fez muito mais do que eu acho que seria possível, mas eu tenho certeza que ficou muito aquém do que deveria. Por quê? Porque a estrutura era limitada. E aí nós vamos ter que quebrar alguns paradigmas para que isso mude. E um desses paradigmas, a gente vai ver daqui a pouquinho, é justamente a opinião pública. Por quê? Porque quando a gente fala de investimento em comunicação, é claro que comparado ao investimento em saúde, comparado ao investimento em educação, é claro que a gente olha no primeiro momento e fala assim, é supérfluo. Mas quando você olha a necessidade de melhorar a arrecadação, justamente para você melhorar a qualidade da saúde, qualidade da educação, investir em comunicação auxilia para que a imagem da cidade avance e todos nós ganhemos. Porque se nós tivermos um turismo, por exemplo, de qualidade em Ubatuba, e nós tivermos uma melhora da arrecadação de determinados impostos, como o ICMS, o repasse para a prefeitura, o orçamento da prefeitura vai melhorar. E aí o prefeito que está aqui, nos prestigiando, ele vai poder investir mais em educação, vai poder investir mais em saúde. Então, eu sempre falo muito sobre isso. A gente não pode continuar vendo as coisas de maneira particionada. Elas se relacionam o tempo todo. O público e o privado, o poder público dentro da sua própria estrutura, a iniciativa privada dentro da sua própria estrutura. E ela precisa ter um conceito bem definido. E esse é um ponto. Próximo, por favor. Qual é o nosso conceito? Qual é a nossa marca? Ubatuba é a capital do surf. Mas ontem, o nosso prefeito aqui no evento anunciou que nós vamos ser a capital nacional da Mata Atlântica. Mas para muita gente, é uma chuva. E a gente já foi a cidade que era natural se apaixonar. Cabem todas essas definições? Cabem. Mas nós precisamos de uma. Nós precisamos de um conceito. Nós precisamos definir qual é a Ubatuba que queremos, ou qual é a percepção de Ubatuba que nós queremos, para que a gente possa construir todas as narrativas que nós quisermos daqui em diante.
independente de quem seja o prefeito, independente de quem esteja no comando, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 30 anos, mas que a comunicação seja uniforme. E, de novo, quer um exemplo? Paraty. Eu não tenho a menor ideia, com todo o respeito, eu não tenho a menor ideia de quem seja o prefeito de Paraty. Mas eu sei que Paraty é uma cidade que está posicionada como uma cidade turística de alto poder cultural. Ou não? A Flip é conhecida internacionalmente, responsável por atrair um turista internacional de alto nível e em grande escala. Isso é de ontem? Não. Isso foi construção, independente de quem estava no poder, independente de quem era o prefeito, porque existia um objetivo traçado ali para frente. Então, Ubatuba pode ser a capital do surf, mas se ela for a capital do surf, se for esse posicionamento estratégico, de marca, a gente tem um caminho a seguir. Se for para ser posicionamento de somos a capital da Mata Atlântica, o nosso posicionamento é outro. Se nós formos, por exemplo, Ubatuba pode ser um conceito? Pode. Desde que a gente trabalhe a comunicação para que seja. Hoje, falar de Ubatuba é um tom pejorativo, mesmo que seja em tom de brincadeira. Mas a gente se incomoda, não se incomoda? Agora, você imagina, falando de comunicação, se a gente conseguisse fazer um trabalho de comunicação, e entendam o seguinte, sempre, isso é fundamental, comunicação é conceito, comunicação é estratégia, e comunicação precisa estar atrelada a ações práticas, porque senão, aquilo que a gente conceitua, aquilo que a gente apresenta, não se sustenta quando a gente vai para a prática. Então, ações práticas precisam estar atreladas à comunicação e a comunicação precisa refletir ações práticas. Então, vamos usar o exemplo de Ubatuba. Nós nunca trabalhamos Ubatuba. Pô, mas isso pode arrebentar com a gente. O turista de janeiro, ele vai vir. Não foi isso que a gente sempre ouviu a vida inteira? Mas nós nunca trabalhamos esse turista que vem para cá no período de chuva. Quantos eventos ou quantos estabelecimentos nós preparamos ou criamos para o período de chuva? Para que a gente pudesse usar o Ubatuba a nosso favor. Eu não me lembro dessa discussão. Eu não me lembro disso ter sido discutido em algum momento. Então, esse posicionamento de Ubatuba, dos três, com certeza, é o mais complicado, porque a gente não tem. E também não acredito que seja interessante ter nesse momento. É só como exemplo que eu estou falando a respeito de como a gente precisa começar a pensar qual é o nosso posicionamento de marca. Né? E natural se apaixonar, que já foi um slogan da nossa cidade, é normal, infelizmente cortou ali, tem uma moça toda feliz, porque quem vem para Ubatuba se apaixona mesmo que venha na chuva. Porque isso aqui é lindo demais. Isso aqui é um paraíso na terra. A gente só precisa cuidar melhor. Próximo. E de novo, nós precisamos que a comunicação seja um posicionamento de Estado e não de governo. O Márcio está aqui, o ano que vem tem eleição, ele pode ser reeleito, ficar mais 4 anos, são 6 anos de governo. Ele pode, o ano que vem, não ser reeleito, serem só esses 2 anos de governo. Pouco importa, com todo respeito, viu, prefeito? Mas o conceito é de Ubatuba, não é do governo. É claro, o governo vai ter a marca dele. Né? A marca de comunicação do governo Márcio é uma. A marca de comunicação da cidade, ela é outra. Ela precisa ser outra, porque ela precisa ser de Estado, ela não pode ser de governo, ela não pode mudar daqui a 2 anos, ela não pode mudar daqui a 4 anos, ela não pode mudar daqui a 8 anos. Porque se ela mudar, a gente vai recomeçar. E um dos grandes problemas que a gente vê em boa parte das cidades, em Ubatuba, isso é muito claro, a gente está sempre recomeçando. A gente está sempre jogando tudo que veio para trás fora, como se não prestasse, para começar de novo. Só que, quando a gente está falando de comunicação, ela precisa ser perene, ela precisa continuar para que ela possa ter resultados. Comunicação demanda tempo para resultado. Apesar da grande maioria achar que é de imediato, não é. Um dos grandes problemas, nós temos colegas lá da técnica, eles têm uma agência de comunicação digital e eu tenho quase certeza que eles já enfrentaram esse problema. Quando você é contratado por uma empresa para fazer o trabalho de comunicação digital, e você explica todos os conceitos, você explica coisas que têm muito a ver com tudo isso que a gente está falando,
Para o cliente, a única coisa que interessa para ele é: eu aumentei minhas vendas amanhã, eu tripliquei minhas vendas amanhã, e a agência acaba muitas vezes sendo cobrada por isso. Só que não dá tempo, porque comunicação é um contexto. Eu tive durante 10 anos, lá em Taubaté, uma agência de marketing político digital. E trabalhar com político não é uma tarefa fácil. E comunicação é pior ainda, porque comunicação todo mundo tem computador, então todo mundo acha que entende. Porque todo mundo faz comunicação o tempo todo, né? A Marta Gabriel vai falar, né? Sobre hibridismo, né? O celular como extensão do corpo. Então hoje, o celular é a nossa extensão. Então o celular, todos nós somos mídia, todos nós produzimos mídia. E por produzirmos mídias para nós, muitos de nós entendem que pode produzir mídia para todo mundo. Só que comunicação é conceito, objetivos, metas, né? E aí, era muito engraçado porque eu tive muito cliente que ficava só preocupado com a curtida, com o like. Como se o like fosse resolver o problema da vida dele. Só que comunicação, como é muito mais amplo, precisa de tempo. Então, o que eu falava para os meus colaboradores? Cara, entrega like para esse povo aí. Faz 2 ou 3 postagens na semana que vão gerar like naturalmente, que aí ele vai receber like, ele vai ficar feliz e vai deixar a gente em paz para fazer o trabalho que precisa ser feito. Porque trabalho de comunicação dá trabalho. Precisa ser de conhecimento de todos. Esse posicionamento de marca, lembra que eu falei de unidade? Ele precisa ser de conhecimento de todos. O empresário precisa saber qual é o posicionamento de comunicação da cidade. A prefeitura tem que ter bem claro isso para o seu público interno e o seu público externo. Qual é o público interno da prefeitura? Os servidores. Né? Nós precisamos ter isso muito claro, porque aí todo mundo rema para o mesmo lugar. Todo mundo rema para o mesmo caminho, na mesma direção. Quando a gente não sabe, cada um sai remando para um lado, a gente vai para lugar nenhum. Ele precisa ser o norte da comunicação de todos. Então eu preciso que todo mundo conheça para que seja a base, o start da comunicação que todo mundo vai realizar. Voltando ao Alba-Chuva. Digamos que a gente adotasse, não vamos adotar, mas digamos que a gente adotasse, como ele é mais absurdozinho, então fica mais fácil usar. Digamos que todo mundo adotasse, que a gente adotasse o Alba-Chuva como a nossa marca. Toda a nossa comunicação teria que ser feita a partir desse princípio. Então, os restaurantes teriam que trabalhar a partir desse princípio. Os hotéis, a partir desse princípio. Quando a gente não tem uma marca definida, a gente continua sendo refém do turista que vem porque ele vem. Né? A gente já ouviu muitas vezes, o turista vai vir de qualquer jeito. Tá, o problema é que quando a gente pensa dessa forma, vem também qualquer turista. E qualquer turista nem sempre resolve os nossos problemas. Porque dependendo do descontrole, a gente é impactado de tal forma que em vez de nos ajudar, pode nos prejudicar. Pode ter uma ajuda imediata, mas a médio e longo prazo, a gente pode ter mais prejuízos do que benefícios. Então, comunicação precisa ser de todos. Eu não podia faltar no clichê. Né? Coca-Cola, Apple e McDonald's. O que essas marcas têm em comum? Conceitos muito bem definidos. Quando você olha a Coca-Cola, quando você olha a Apple, quando você olha o McDonald's, você sabe o que elas significam. Ou pelo menos deveria. O que a comunicação da Coca-Cola faz? Ou o que a Coca-Cola comunica? A Coca-Cola o que ela vende? O que a Coca-Cola vende? Pode falar. Pensei que estava perguntando. Inclusive, fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem. O que a Coca-Cola vende? Felicidade. Não é isso que ela comunica? Coca-Cola vende felicidade, ela não vende refrigerante. O que o McDonald's vende? Mudou um pouquinho de uns 3, 4 anos para cá, mas a base do seu conceito, o que o McDonald's vende? Big Mac? Não. O McDonald's vende tempo. Eu preciso comer rápido, eu preciso ir embora e eu preciso satisfazer a minha fome. Eu vou lá em 2 minutos, o lanche está na minha mão. Do tempo para cá tem demorado mais. Mas vende tempo. A Coca-Cola vende velocidade. A Apple, estabilidade, confiança. Então, a partir disso, o que o Ubatuba vende? O que nós podemos comunicar em relação ao Ubatuba? A gente precisa começar a refletir, pensar
para a gente poder trabalhar de forma conjunta, todos, poder público e iniciativa privada, para a gente definir qual é a marca de Ubatuba. Próximo. De novo, posicionamento de marca. Pode ser qualquer um desses 4, mas pode ser outro totalmente diferente, não importa. Mas o que importa é que em algum momento a gente precisa definir a marca. Mas uma marca que não vai ser modificada amanhã quando nós tivermos mudança de governo. Que não vai ser mudada daqui a 4 ou 5 anos quando nós tivermos outra mudança de governo. Que seja a marca que todos nós que moramos aqui, nós sabemos. Que todos aqueles que nos visitam saibam. E para todos aqueles que já ouviram ou ouvirem falar de Ubatuba, saibam. O que não pode é Ubatuba ter como marca escândalo, cassação, manchete negativa em jornal, assassinato. Esse tipo de marca a gente não quer. Agora, como a gente não tem marca, a gente fica refém desse tipo de situação. Então, nós precisamos começar a discutir qual é o nosso posicionamento de marca em definitivo. Se tem um posicionamento de marca bem definido, desculpa a minha ignorância, eu não conheço. Tem, Pipoca? Tem, André? Infelizmente não tem. Próximo. Definido isso, nós precisamos investir, gente. Comunicação custa dinheiro. Custa dinheiro de estrutura, de capacitação, de qualificação. Custa dinheiro para fazer mídia. Eu já ouvi isso muitas vezes, vocês já devem ter ouvido isso também, várias vezes. Bom, mas a Vanguarda, a Band só falam de Ubatuba quando acontece algo negativo. Caraguá eles falam bem. Por quê? Porque Caraguá investe em comunicação. Na Vanguarda, na Band. O comércio de Caraguá investe em comunicação. Na Band, na Vanguarda, no Jornal Vale. Os nossos comerciantes, com todo respeito, mas os nossos comerciantes investem em publicidade, tanto que quando a gente vê uma publicidade de algum estabelecimento comercial de Ubatuba na TV, a gente fala assim, nossa, ele está anunciando na TV. E aí agora a gente tem um agravante mais ainda, né? Que a gente tem um digital, aí todo mundo acha que digital é de graça. Ah, porque eu vou lá e eu faço, eu vou lá e... Porque eu tenho meu Facebook, eu tenho meu YouTube, eu tenho meu Instagram. Não é assim que funciona. O orgânico é legal, mas o orgânico entrega pouco. Comunicação custa dinheiro. Inclusive, para fazer um orgânico dar resultado, precisa ter uma equipe qualificada para fazer esse trabalho no digital. Então, comunicação custa dinheiro, mas ele também gera dinheiro. Porque se você comunicar da forma certa, você atrai o público certo para gastar dinheiro. Agora, que público nós queremos? Depende do público que nós queremos e precisa existir essa relação do público que nós queremos com a marca que nós vamos definir para podermos nos comunicar com esse público. Dá para entender? De novo, a gente não pode continuar vendo as coisas de forma particionadas. Elas estão todas interligadas. Elas estão juntas. Então, comunicação custa dinheiro. Não é gasto, gente. É investimento, porque ele vai gerar dinheiro. Ele vai gerar recursos. Ele vai atrair mais público. Próximo, por favor. Mas já foi muito comum algo mais ou menos assim. Vamos ter de parar por enquanto. Na temporada a gente volta. É muito engraçado isso, cara. Acaba a temporada. Talvez tenha mudado aí nos últimos tempos. Talvez seja até uma percepção equivocada minha. Mas eu já ouvi isso demais. Por quê? Porque o olhar para a comunicação está errado. Sabe por quê, gente? Porque aí sim, no verão o turista está aqui de qualquer jeito. E aí, o turista é em tal número que a comunicação até vai te ajudar. Mas ela vai ser o menos importante dentro desse contexto, em alguns momentos. Por quê? Porque o cara, ele não vai só em função da marca, do nome da empresa, do serviço que a empresa presta, mas ele vai porque aquilo que ele tem disponível naquele momento é aquilo que tem menos público, é aquilo que está liberado, é aquilo que ele conseguiu ir. Agora, fora da temporada, não. Fora da temporada, ele vai vir pelos interesses. E que interesses nós estamos entregando para ele? Que comunicação nós estamos fazendo para ele para que ele venha para cá? Então, essa visão de que eu vou cortar publicidade fora da temporada, desculpa, gente, para mim ela é muito equivocada. Mas muito equivocada.
É justamente o contrário. É aí que a gente tem que investir em comunicação, porque é aí que nós precisamos atrair um público. Nós temos baixa temporada por conta da chuva, por conta do inverno? Claro, um pouco. Mas nós temos uma baixa temporada também porque a gente comunica mal na baixa temporada. A gente não traz esse turista na baixa temporada, a gente não trabalha para trazer esse turista na baixa temporada. Hoje a coisa melhorou muito em relação a 10, 15 anos, né? Você acaba vendo um público. E é muito interessante porque observa esse público que vem no meio de semana, fora do período da temporada, e compara com o público que vem aqui na temporada. São públicos totalmente distintos. Então, dá para comunicar com esse público para trazer esse público em maior número. Próximo, por favor. E esse olhar de gasto acaba sendo visto também em relação ao poder público. E não só por culpa do poder público, mas o poder público acaba impactado por isso. Quer um exemplo? A TPA, Taxa de Preservação Ambiental, dentro das suas propostas, prevê um investimento de 5 milhões de reais para a contratação de uma agência de publicidade. Fale em Ubatuba que você vai gastar 5 milhões de reais com publicidade. Mas vão bater tanto em você, você vai apanhar tanto, mas tanto, que eu fico com dó. E 5 milhões de reais em comunicação é tão pouco, mas é tão necessário. Sabe por que é necessário? Porque ontem nós tivemos uma palestra aqui, no evento organizado pela CIL, e o secretário de Meio Ambiente, o Guilherme, estava aqui, e foi questionado sobre se a TPA impactou na presença de público aqui. E o que ele disse? Que não. Que, na verdade, eles trabalham já com uma estimativa de que nós tivemos mais público do que no ano anterior. Só que qual é a percepção que a população tem? Qual é a percepção que o comerciante tem? Converse nas ruas. A TPA está trabalhando na cidade. A TPA está trazendo menos turista. TPA, só que agora, com as câmeras, com o sistema, você tem como fazer essa contagem. Então você tem dados, como eles falaram ontem. E dados são transformados em informação para gerar estratégia. Sempre. E os dados informam que nós estamos tendo um público maior, que a TPA não está atrapalhando. Então, onde está o problema? Falha de comunicação do próprio sistema da TPA. A própria empresa e a própria prefeitura, no momento em que nós temos uma taxa de preservação ambiental que cobra a entrada e a saída dos veículos, ela é falha no seu processo de comunicação. E o Conselho Municipal de Meio Ambiente, já entendendo isso, porque a gente já falou disso com eles várias vezes, eles traçaram uma estratégia de liberar recursos para a contratação de uma agência para fazer o trabalho de publicidade. Agora, vai falar para a população? Claro, tem uma relação direta com uma série de serviços que, infelizmente, são mal prestados na cidade, e por conta disso as pessoas criticam. Mas comunicação não é gasto. Comunicação é investimento e ela traz benefícios. Próximo, por favor. E o que isso representa? Vamos lá. Próximo, por favor. Muita coisa. Nós não controlamos a narrativa da TPA. Não controlamos, gente. No LN21, quando nós lançamos a informação de que o Ubatuba passaria a cobrar a TPA, todas as interações geradas a partir da notícia foram negativas, aqui e Brasil afora. Por quê? Porque nós lançamos a TPA e deixamos isso exclusivamente a critério da imprensa. Nós não controlamos a narrativa, nós não tivemos uma estratégia de lançamento da TPA, nós não falamos o que seria feito com o dinheiro, nós não explicamos. E aí vão falar assim, explicamos sim! Eu já fui no evento, os caras falaram isso para mim. Sei que está por fora. Gente, explicar não é fazer release, cara. É isso que vocês precisam entender. A comunicação não pode ficar restrita a release. Muito pelo contrário. Release é só assessoria de imprensa. Nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de publicidade. Nós precisamos publicitar. Nós precisávamos, e aí, eu sou sincero, todo mundo, quem me conhece sabe que eu não tenho muito papas na língua.
erro total de estratégia, porque deveria chegar para a empresa e falar assim, ó, você está investindo $1 zilhão, você vai implantar o sistema, né? Maravilha. Então, dentro desse $1 zilhão, coloque $1 zilhão e $1 milhão, porque aí esse $1 milhão você vai investir para divulgar nos veículos de comunicação Brasil afora, de que nós vamos cobrar TPA por conta disso, 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 e nós vamos ter esses e esses e esses benefícios. Para que as pessoas não enxerguem na TPA preço, elas enxerguem na TPA valor, e tem uma diferença enorme entre preço e valor. E um dos grandes problemas de Ubatuba é que a gente não trabalha com valor, a gente sempre trabalha com preço. A iniciativa privada trabalha com preço, o poder público trabalha com preço, a gente não trabalha com valor. E valor é totalmente diferente de preço. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo da diferença de preço e valor. Meu querido André Felipe, hoje não mais, porque a barriga não permite, mas jogava bem bola. Era um bom jogador de bola. Pipoca não tem barriga, viu, André? Vou deixar você para não te deixar. Pipoca. Grande jogador de futebol, continua aí com uma silhueta fininha. Pipoca olha para uma chuteira do Neymar, que custa R$650. E aí ele vai lá, pega o dinheiro dele, compra os R$650 e chega em casa com a chuteira de R$650. A mulher dele, a namorada dele, a companheira dele, eu não sei qual é o grau de relação, mas a mulher que está com ele vai olhar e falar assim, quanto você pagou isso aí? Ah, paguei R$650. Você tá louco, parceiro? Você gastou R$650? Você tem o que na cabeça? Por quê? Porque para ela, a chuteira tem um preço de R$650. Para o Pipoca, a chuteira tem o valor de ser a chuteira do Neymar, de ser a chuteira que vai dar para ele a condição de ser o artilheiro do campeonato. Porque ele está enxergando o valor. Aí, a esposa dele, daqui a uns 5, 6 meses, vai, compra uma bolsa na Prada, pagou R$4.000 na bolsa, chega em casa com a bolsa e ele fala assim, quanto você pagou nessa bolsa? R$4.000. Você tá louca? R$4.000 numa bolsa? Por quê? Porque para ele a bolsa tem preço. Para ela a bolsa tem valor. O valor, o status, de poder transitar entre as amigas, de uma série de outras coisas. A qualidade da bolsa, que é diferente. Tem uma série de situações. Então, preço e valor. O problema aqui em Ubatuba, em relação à comunicação, é que a grande maioria, sempre quando a gente fala de comunicação, vê preço. Não se preocupa com o valor. E esse é um problema muito sério, porque aí a gente, ao ver que é gasto e não investimento, a gente não investe e aí a gente não controla a narrativa. Próximo, por favor. A gente deixa de ir além. A festa de São Pedro é a festa mais antiga e mais tradicional da cidade, certo? Certo. É uma festa maravilhosa, certo? Certo. E aí, quando eu saí daqui e fui morar em Taubaté, eu ouvia cantar de verso e prosa, com todo respeito aos meus amigos de Taubaté, a cidade de Taubaté que me acolheu, e eu morei lá por 18 anos. Festa de Quiririm. Grande festa de Quiririm. Eu fui na festa de Quiririm. Primeiro ano que eu fui na festa de Quiririm, eu falei assim, não chega aos pés da nossa Feira das Nações. Não as de hoje, porque infelizmente as de hoje estão muito aquém do que a gente já teve. Mas no passado, a Festa das Nações era uma coisa maravilhosa. E quando eu fui, ela era maravilhosa. E aí eu olhei e fiz um comparativo direto. Aí eu falei assim, caraca, os caras falam tanto dessa festa de Quiririm, lasanha fria, não vejo nada de excepcional, com todo o respeito, gente, é uma festa maravilhosa, mas eu não vejo que ela perca para as nossas festas, que ela perca para a festa de São Pedro. Mas por que a nossa festa de São Pedro, que atrai um bom público, mas principalmente o público local, diferentemente de Taubaté, que na festa de Quiririm atrai gente do vale todo, por que a gente não atrai mais público do que a gente já atrai? Porque a gente comunica mal a festa. Porque a gente comunica a festa internamente. Porque a gente depende de assessoria de imprensa. Pipoca me falou na semana passada, vai lembrar disso?
Poxa, fiquei sabendo hoje que vai ter a corrida sábado e consegui fazer 2 inscrições. Por quê? Porque ele viu no portal, no LM. Aí ele falou assim, pô, mas podia ser mais. Por quê? Porque a gente fica dependendo do trabalho da assessoria de imprensa da prefeitura. É pouco. Porque quando você vai organizar um evento como esse, que trouxe quantas pessoas? 1.500 atletas. A inscrição foi de graça? Foi. Mas teve patrocinador. Por que quando foi ver o patrocinador, já não viu uma cota para fazer um trabalho de divulgação? De novo, tem rádio, tem TV, tem site, tem comunicação. A gente fica muito refém daquilo e a prefeitura não dá conta. A assessoria de imprensa da prefeitura não dá conta. Não adianta jogar o peso nas costas. E eu sou um crítico, quanto mais das assessorias de imprensa, das assessorias das secretarias de comunicação. Mas não dá para jogar na conta deles toda a responsabilidade, porque a responsabilidade é nossa quando a gente não olha para a comunicação como investimento. Quando a gente não olha que comunicação tem conceito, não olha a comunicação como algo que precisa ter começo, meio e fim, que precisa ter objetivos claros. Próximo, por favor. E comunicar Ubatuba, gente, desculpa, mas é muito fácil, cara. Porque Ubatuba é uma cidade fácil de vender, as pessoas gostam, as pessoas amam, as pessoas querem. A gente pode, a gente tem espaço para isso. Não precisa esperar as notícias negativas, mas a gente precisa planejar essa comunicação. A gente precisa olhar adiante em relação a essa comunicação. E aí, de novo, não adianta esperar que tudo isso aconteça a partir única e exclusivamente do poder público. Precisa também partir da iniciativa privada. Vamos organizar a Feira das Nações em Ubatuba. Tudo bem, é uma festa que faz parte das comemorações do aniversário da cidade, é um evento filantrópico porque reúne as entidades. Mas uma Feira das Nações bem feita, bem organizada e bem comunicada, atrai público da região toda. Essas pessoas vão consumir na festa? Vão. Mas elas também vão consumir no comércio, o comércio também vai ganhar. Então, qual o problema do comércio se organizar, se juntar para divulgar a festa lá fora? A fazer publicidade na Vanguarda, na Band, no Vale? Qual é o problema? Na difusora? Nos veículos de comunicação local? Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Por que a gente não organiza isso? A gente perde muito mais do que a gente ganha. É a típica economia porca. Ah, eu usei R$1.000 que eu não dei para montar o comercial lá para a TV. Só que quanto que você perdeu de ganhar? Quanto que você poderia ganhar se você tivesse investido? Mas quando você olha como gasto, as pessoas amam a nossa cidade, velho. Eu já corri o trecho. Eu falei aqui na abertura, a galera chegou, boa parte chegou depois. É a primeira vez que eu palestro aqui, mas a gente já correu o trecho. E olha, eu não me recordo de uma cidade que eu tenha ido, Brasil afora, e que eu tenha falado que eu sou de Ubatuba e que eu tenha ouvido alguém dizer assim, nunca ouvi falar. Muitas pessoas podem até não conhecer, mas elas jamais vão dizer, nunca ouvi falar. Eu não me recordo. E as pessoas que vêm aqui, elas voltam. Agora ficou mais chato, né? Porque agora tem essa placa Mercosul. Então você anda na estrada, você não consegue mais saber de onde vem. Mas a gente correndo o trecho aí, passando pela Oswaldo Cruz, você via, né? Ah, o cara vem lá de Ribeirão Preto, o cara vem lá de Concórdia, o cara vem lá de Pernambuco. Quantas horas esses caras andaram de carro para vir aqui ficar 2, 3 dias? Porque a nossa cidade é linda, porque as pessoas amam o que nós temos possibilidade de entregar para elas. E agora, para comunicar fica mais fácil, porque nós temos o avanço das tecnologias. As tecnologias facilitaram. Porém, a gente, de novo, não pode esquecer que comunicação custa dinheiro, mesmo se utilizando das tecnologias. Porque a comunicação bem feita, ela tem custos. Então, as tecnologias, elas nos facilitam, elas nos possibilitam. Mas nós temos que saber como nós vamos fazer. Ontem, de novo, teve um evento aqui da Sil, e uma das palestrantes, falando a respeito de dados, ela falou, hoje nós sabemos
com a TPA e os números que a TPA nos entrega, os dados que a TPA nos entrega, nós temos condições de saber de onde vêm os nossos turistas. Olha que maravilha! Por quê? Porque se você perceber, boa parte, tem uma parcela muito significativa do nosso público, eu não tive acesso aos dados. Eu estou falando empiricamente, até comparando com os acessos que a gente tem no LN21. Nós temos uma parcela gigantesca do nosso público que vem da capital, mas nós temos uma parcela gigantesca que vem da região de Campinas. A gente tem uma galera que vem do sul de Minas, sem dúvida, mas nós temos um público muito forte que vem da região de Campinas. Nós temos um público forte que vem da região sul. As tecnologias nos permitem ter esses dados e elas nos permitem também fazer uma comunicação específica para Campinas e uma comunicação específica para o público do sul de Minas, que são públicos diferentes, que são perfis diferentes e que então requerem uma comunicação diferenciada. Eu posso falar e entregar para o público de Campinas conteúdos que vão interessar muito mais para ele do que para o público de Minas. Não sei se é isso, tá, gente? É hipotético que eu vou falar. Mas vamos lá. Eu posso ter um público de Campinas que é mais atrelado ao ecoturismo. Para que eu vou falar de praia se esse público de Campinas quer mais saber de mata, cachoeira? Então eu vou entregar para eles mata, cachoeira. O público de Minas gosta mais de praia. Ele não é frequentador de cachoeira. Para que eu vou entregar conteúdo de cachoeira para ele? Eu vou entregar conteúdo de praia para ele. Ele vai se identificar melhor. Ele vai descer sabendo o que ele quer buscar. Então, a tecnologia nos permite essa segmentação, essa microsegmentação para uma entrega de conteúdo adequado, dentro de um planejamento de comunicação adequado. Então, olha quantas coisas a gente pode fazer. As novas tecnologias nos permitem também, e a comunicação em si, controlar as narrativas. As narrativas têm que ser nossas. Nós não podemos ser refém. Lembra que eu comecei a falar lá sobre o conceito de uba-chuva? Não pode ser pejorativo. Nós temos que pegar isso e transformar isso em uma coisa boa para nós. Sabe? Nós temos que pegar essa que é uma característica nossa. Nós temos o segundo índice pluviométrico do país. Isso tem que ser bem comunicado para que isso seja uma coisa positiva para nós. Pode não ser para o cara que gosta de ir para a praia, mas tem aquele cara que gosta de ficar em casa, sair só para jantar, ficar no aconchego. Por que não? E como que nós vamos comunicar para esse público? Como que nós vamos comunicar para essas pessoas? A narrativa tem que ser nossa. Nós não podemos ser refém da narrativa de que a TPA diminuiu a vinda de turistas, porque não é. Não diminuiu. Agora, como que nós controlamos essa narrativa? Que comunicação nós fazemos para controlar essa narrativa? Né? Nós temos que criar e aproveitar oportunidades. E oportunidades não faltam. Principalmente quando a gente está falando de comunicação. Dá para fazer muita coisa. A gente só precisa entender que comunicação precisa ser estratégica, requer planejamento e principalmente requer investimento. Próximo é o muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido pelo menos provocar algum tipo de reflexão. Agradeço mais a participação, agradeço pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês.